Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os 5 itens indispensáveis em todo contrato de compra e venda. Primeiro, para quem está começando aí, me seguiu ainda há pouco, está me seguindo há pouco tempo, ainda não me conhece, meu nome é Michael, sou advogado especialista em direito imobiliário e toda quinta-feira a gente faz uma live trazendo algum tema, abordando um tema que seja relevante para os corretores de imóveis e que eles consigam aplicar no dia a dia. Tá? Então hoje a gente vai trazer os 5 itens indispensáveis em todo o contrato de compra e venda. A gente vai ver que alguns itens que eu trouxe aqui são coisas que até são básicas, são coisas simples, mas que eu percebo no dia a dia que o corretor negligencia. Tá? E essa negligência muitas vezes acaba trazendo um prejuízo para o corretor, acaba saindo uma venda mal feita, que o corretor às vezes se preocupa em fazer as coisas que são mais difíceis, ele perde um tempo maior nas coisas que são mais complexas e ele acaba pecando muitas vezes nas coisas que são simples. Então algumas coisas que eu vou trazer aqui tu pode até achar que é simples demais, mas conforme eu for explicando tu vai ver que não é. Que tudo que é colocado dentro de um contrato que é essencial, que é necessário e que é importante. E outras coisas são um pouquinho mais complexas, que tratam da posse, de propriedade do imóvel e a gente vai ver que tudo isso é importante e tem que estar em todo o contrato de todo e qualquer corretor. Por isso que eu listei então esses 5 itens, tem outros também, mas hoje a gente vai falar especificamente desses 5 itens que eu considero indispensáveis em qualquer contrato de compra e venda. E por que a gente precisa aprender sobre isso, né? Sobre esses itens indispensáveis no contrato de compra e venda? É justamente para garantir a segurança do negócio, né? Quanto mais itens tiver no teu contrato, mais segura será a sua negociação. Eu até faço analogia, né? Quando a gente fala a respeito da segurança no negócio e principalmente na hora de confeccionar um contrato, eu faço analogia com um carro. Imagina que tu está querendo comprar um carro e tu tem um valor X para adquirir ele. A partir do momento que tu vai na concessionária e tu começa a olhar os modelos de veículos, tu percebe que vai ter os modelos mais simples e vão ter os modelos mais caros, enfim, com mais itens, né? Dentro desses itens que fazem com que o carro fique mais caro, estão os itens de segurança, né? Então um carro básico, tu vai pegar o que ele tem de item de segurança, né? Um carro básico, mais básico aí, que hoje já é necessário, já é obrigatório o airbag, mas antigamente não era, né? Então o carro só tinha o quê? Só o cinto de segurança como garantia, né? Como segurança para o motorista, não tinha mais nada, né? E hoje não, hoje já existe um airbag, então tem aquele outro carro que tem o airbag duplo, que tem airbag para todos os passageiros, tem aquele outro carro que além disso tudo ainda tem freio ABS, enfim, outras coisas que te auxiliam na segurança, outros itens que te auxiliam na segurança daquele carro, né? Então quanto mais itens aquele carro tem de segurança, mais seguro ele vai ser. E com o contrato de compra e venda, quando o corretor elabora esse contrato, quanto mais itens ele colocar, itens que sejam relevantes, claro, que façam sentido dentro daquele contrato, mais segura aquela negociação vai ser, mais segura ela vai acontecer. E quando eu falo de negociação segura, eu não estou querendo dizer só para o corretor de imóveis, eu estou querendo dizer principalmente tanto para o comprador quanto para o vendedor. Porque se a gente parar para analisar, a segurança de um negócio, ela está estritamente ligada com relação à segurança das partes, do comprador e vendedor. Então, se o corretor consegue atingir esse objetivo de fazer uma venda segura, tanto para o vendedor quanto para o comprador, automaticamente a venda vai ser segura para ele, corretor de imóveis, né? Porque não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Tu estás trabalhando em prol daquela venda, né? Em prol do vendedor, em prol do comprador, para que tu consiga aproximar as partes e fechar aquele negócio. Então, quando tu vai formular esse contrato, seja o contrato ou seja o restante, né, dos documentos que o corretor tem que pegar ao longo da negociação, quando tu faz a venda segura para os teus clientes, automaticamente tu está se resguardando e a venda está sendo segura principalmente para ti como corretor de imóveis. A gente já falou várias vezes aqui, eu sempre posto conteúdo nesse sentido, né, no sentido de orientar e de mostrar para o corretor que ele carrega assim uma grande responsabilidade, porque muitas das coisas que a gente vê hoje no mercado são corretores que não têm ainda a noção exata da responsabilidade que eles carregam quando estão fazendo a venda de um imóvel, né? A gente já falou aqui várias vezes de vários casos, toda semana eu trago ali uma jurisprudência, né, que são aqueles casos julgados, onde eu coloco ali até na fotinho como se fosse um jornal, como se fosse uma notícia, para dar um destaque, justamente para mostrar para vocês que existe essa responsabilidade. Então aprender sobre isso, sobre esses itens,
vai trazer ainda mais segurança para vocês na hora de formular um contrato, porque eu sei que isso não é fácil, eu trabalho com isso diariamente, fazendo contrato, elaborando contrato, então eu sei que não é fácil, tem muitas coisas que a gente acha que é simples, mas na verdade não são, né? Como eu falei lá no início, às vezes é nas partes mais simples, na coisa mais simplória dentro de um contrato, é que o corretor acaba negligenciando e é onde justamente acaba acontecendo os problemas, tá? Então, o motivo da gente estar aprendendo isso aqui hoje é para que vocês tenham ainda mais segurança na negociação que vocês vão fazer, tá? Então, tudo isso leva nós a trabalhar na prevenção, tá? Que é algo que eu sempre falo aqui também. Porque se tu parar para pensar, por que tu faz um contrato de compra e venda? Não poderia ser feito tudo de boa, uma pessoa paga a outra, outra vai lá e entra no imóvel e tá tudo certo? Poderia ser, mas a gente faz um contrato para quê? Justamente para trabalhar na prevenção, porque a gente não quer que aconteça um problema lá na frente, né? Se algo der errado, se alguma coisa sair fora do controle, tu tens que ter um contrato para te garantir. E o contrato ele tem essa função, né? A função de prevenção, porque é muito mais fácil a gente trabalhar de forma preventiva, ou seja, trabalhar para evitar que o problema aconteça, do que a gente tentar trabalhar depois que o problema já aconteceu, para tentar solucionar um problema que já aconteceu. Tá? Então é muito importante tu ter essa noção exata de tudo que tu precisa colocar dentro de um contrato para que tu faça ele da forma mais segura possível, para que tu consiga fazer para que tu consiga dar essa garantia para o teu cliente, né? Tanto para o vendedor quanto para o comprador, e para que tu também se resguarde como corretor de imóveis. Esses dias eu até fiz um story falando exatamente disso, né? De trabalhar na prevenção, de como é importante. Porque depois que o problema acontece, ele se torna muito mais caro para resolver. Em alguns casos, tu nem consegue resolver a situação. Então, o importante é que tu saiba trabalhar na parte preventiva, justamente para que tu evite o problema acontecer e que tu acabe tendo um prejuízo muito maior no futuro e acabe, às vezes, até manchando o teu nome, né, como profissional, porque a partir do momento que tu comete um erro, as pessoas passam a te olhar de uma outra forma. Né? E a gente sabe que muitas vezes para te fazer o teu nome no mercado, tu leva muitos anos, tu demora muito, requer muito suor, trabalho, dedicação, e para que tu perca tudo isso, né, basta que tu faça uma coisa errada, uma negociação que não dê certo e tudo isso vai por água abaixo, tá? Então por isso que é tão importante a gente saber e estar sempre aprendendo algo a mais para que a gente consiga fazer a venda o mais segura possível e todo mundo saia feliz na negociação, né? Comprador, vendedor e o corretor de imóveis também, poder botar a cabeça no travesseiro à noite, saber que deu o seu melhor, que fez a coisa certa e que não vai correr o risco de sofrer uma ação judicial lá na frente por conta de ter feito algo errado ou de não ter pego um documento que deveria ter pego ou ter feito o contrato de forma errada, tá? Então é para isso que a gente precisa aprender sobre isso. Então vamos lá, os 5 itens indispensáveis em todo contrato de compra e venda. Primeiro, como eu falei para vocês, a gente vai ver coisas aqui que são básicas, tá? Então a primeira coisa que é indispensável, Mike, com as partes do contrato, eu sei que isso é indispensável, não tem como tu fazer um contrato sem tu estipular quem são as partes. Mas não é exatamente isso que eu quero dizer, que tu tens que colocar quem são as partes dentro do contrato. Isso é óbvio, né? Não existe contrato sem que tu mencione quem são as partes. No caso do contrato de compra e venda, aí até outra coisa, antes da gente iniciar aqui. O contrato, quando eu falo aqui contrato de compra e venda, é o compromisso de compra e venda, né? Eu só quis encurtar para não colocar a palavra compromisso ali e ficar muito grande. Mas a gente sabe que o contrato mesmo de compra e venda efetivo é a escritura pública, né? Esse é aquele compromisso, aquela promessa de compra e venda. Então o primeiro seria isso, com relação às partes do contrato. E aqui eu coloquei, nesse momento o corretor precisa ter muita atenção na qualificação das partes, principalmente com relação ao Estado Civil. Porque o que eu vejo? Como as partes, como eu falei, né, isso sempre consta em todo e qualquer contrato, o corretor às vezes começa a analisar isso como algo muito simples, como algo que ele vê em todo o contrato e ele acaba não dando atenção, ele faz no automático. Ele pega os dados que a pessoa passa, ele não confere nada, ele não vê se aquilo que a pessoa está passando realmente é verdade, ele não se preocupa em perguntar se a pessoa realmente é casada, se ela é divorciada, porque às vezes o que acontece? Tu pergunta para a pessoa, tá, qual é teu estado civil? Ele diz, eu sou solteiro. Mas como é que tu vai saber se ele realmente é solteiro? Né? Dentro do teu contrato tu vai colocar que ele é solteiro, tudo bem, porque ele te falou isso. Só que além de tu colocar que ele é solteiro, tu tem que colocar ali uma informaçãozinha complementar. E já vou mostrar para vocês daqui a pouco como que se faz isso. E se a pessoa consta como divorciada, né? Ela diz, eu sou divorciada.
Mas como é que tu vai saber se essa pessoa que está divorciada, se ela não está hoje convivendo em união estável com uma outra pessoa, né? Porque tudo isso altera a questão das assinaturas dentro do contrato. Já falei sobre isso também, tá? Já mencionei isso aqui para vocês, que é importante a gente saber por quê. Dependendo do estado civil que a pessoa é da região, da comunhão que a pessoa é casada, comunhão de bens que ela é casada, isso vai interferir nas assinaturas do contrato. Tá? Para te saber se o cônjuge, seja o marido, a esposa, se vai precisar assinar no contrato, no compromisso de compra e venda ou não. E isso é muito importante porque se tu negligenciar essa parte aqui, a pessoa que está comprando o imóvel, ela pode acabar perdendo ele. Então é muito importante que tu tenha essa informação, que tu saiba exatamente o que tu vai fazer nesse contrato. Se tu pecar nessa parte, como eu falei, muitas vezes tu acha que aquilo ali é uma coisa simples, tu acaba não dando a atenção necessária, acaba às vezes passando uma informação batida e tu acaba prejudicando o comprador lá na frente, onde ele pode acabar perdendo o imóvel. Então é muito importante que sempre que a pessoa sentar, te falar quais são os dados dela, te falar se ela é casada, se ela é solteira, se ela é divorciada, tu pedir essa informação e tu verificar se realmente é isso que está acontecendo, se a pessoa realmente é divorciada, se ela não convive em união estável. Mas, Michael, como que eu vou fazer isso? Já vou mostrar para vocês. Aqui, ó, como é que a gente vai fazer? A cláusula primeira, por isso que eu falei que é tão básico, né? Porque a primeira cláusula do contrato, a primeira coisa que aparece quando tu começa a fazer o contrato, a primeira coisa é as partes. Então aqui, ó, na cláusula primeira, isso é como eu utilizo aqui nos meus contratos, tá? Ó, no presente negócio jurídico, figuram como partes. Aí tu vai colocar no parágrafo primeiro, figura como promitente e vendedor. Aí o fulano de tal, aí que tu vai fazer aquela qualificação comum que a gente está acostumado, né? Brasileiro, solteiro, aqui tu vai colocar o estado civil e olha o que eu ponho logo depois do solteiro. Não deixa o solteiro simplesmente jogado, largado ali, porque como eu falei, o solteiro, tu não sabe se ele é realmente solteiro, se talvez ele convive ou não em união estável, assim como para a pessoa que é divorciada, que é viúva, né? Porque é um estado civil anterior, ela não está mais com aquela pessoa que ela estava antes, mas pode ser que dali em diante ela esteja em uma união estável, né? E isso pode sim interferir nas assinaturas dentro do contrato. Por isso que é tão importante tu sempre fazer essa pergunta pro teu cliente. Então olha como é que eu coloco aqui, solteiro do lado, declara não conviver em união estável, tá? Então essa informaçãozinha aqui, ó, essas 6 palavrinhas aqui, elas fazem com que a tua responsabilidade como corretor seja afastada. Por quê? Tu está dizendo, olha, eu perguntei para ele qual que era o estado civil dele, ele disse que era solteiro, perguntei, convive em união estável? Ele disse que não, então tu como corretor no contrato, tu vai colocar, declara não conviver em união estável. Então aqui a pessoa, ao assinar esse contrato, ele vai estar concordando com isso, né? Ele vai estar declarando que ele não convive em união estável com ninguém. Então caso aconteça um problema futuro da pessoa, realmente ele estava convivendo em união estável, mas ele omitiu essa informação, e a pessoa que convive com ele veio reivindicar o imóvel que ele vendeu porque precisava da assinatura dela e não foi pego, o teu lado como corretor de imóveis, tu vai estar devidamente amparado. Por quê? Tu fez a pergunta certa para ele e tu soube colocar isso dentro do contrato. Isso aqui eu não vejo ninguém colocar, ninguém põe, tá? As pessoas negligenciam, o corretor quando vai fazer não coloca. Quando é divorciado, bota só divorciado. Se é viúvo, bota só viúvo e ponto. Então sempre inclui isso aqui, tá? Ó, declara não conviver em união estável. Isso aqui é importantíssimo e pode te livrar de uma bronca, de uma dor de cabeça imensa, tá? Dando continuidade aqui, tu vai colocar a profissão dele, inscrito no RG tal, CPF e o endereço completo, né? O restante é mais comum, mais simples. O que eu quero mesmo que vocês se atentem sempre é nessa questão aqui da união estável, enfim, se for solteiro, se for casado, para que vocês sempre ponham isso de forma correta. Aqui no parágrafo 2º, figuram como promissários compradores, fulano de tal, brasileiro, engenheiro, RG e CPF tal. E olha como é que eu coloquei aqui. Nesse caso, nesse contrato que eu fiz, ele convivia em união estável. Então já coloquei, ó, convivente em união estável com a também compradora, fulana de tal, porque nesse caso ela também é compradora, né? Os dois conviviam em união estável e estavam comprando o imóvel. Então, por mais que eles não fossem casados de fato, no papel, como a gente fala, ela também tem direito, porque eles estão adquirindo juntos esse imóvel. Ou por mais que um tivesse adquirido o imóvel antes do outro e mais para frente eles estivessem estando em união estável, ela também poderia ter direito nesse imóvel. E é por isso que a gente precisa da assinatura da pessoa também lá no contrato, seja o contrato de compra e venda, ou seja depois na escritura pública, tá? Então aqui da mesma forma, ó, como eu falei, se for viúvo, se for
solteiro, se for divorciado, sempre coloca a informação complementar aqui do declaro não conviver em união estável. Se convive, tu vai colocar dessa forma aqui para que fique tudo bem garantido e não dê problema para ninguém. O segundo item, é o objeto do contrato. Aqui tu tem que detalhar muito bem o imóvel que está sendo comercializado. O objeto do contrato é o imóvel, né, que vai ser vendido. Então, quando a pessoa chega no teu escritório e diz que quer vender um imóvel, aquele imóvel vai ser o objeto do contrato de compra e venda, né? Porque o teu objetivo é fazer a venda daquele imóvel. Então, quando tu faz o teu contrato de corretagem, geralmente o corretor dá uma abreviada e coloca itens básicos ali para conseguir identificar o imóvel, mas não faz aquela descrição bem detalhada, bem minuciosa de todo o imóvel, tá? Então é importante que isso seja feito, que tu coloque o imóvel o mais detalhadamente possível, tá? E o que eu faço? Nesses casos aqui, eu pego sempre a matrícula do imóvel e eu transcrevo exatamente a matrícula do imóvel. Às vezes só dou uma adaptada ou outra, porque dependendo da matrícula, às vezes tem matrícula muito antiga que usa alguns termos que não são legais e que a gente acaba modificando justamente para não ficar tão ruim na hora da leitura, tá? Mas detalhar esse imóvel, deixar ele bem descrito, como que ele deve ser feito, é importante, tá? Isso tem que ser feito porque pode dar problema lá na frente da pessoa ter dito que não foi avisada de alguma coisa, de algum item que não tinha naquele imóvel, ou de alguma informação que ficou pendente que tu deveria ter passado e não passou. Enfim, é importante que tu sempre coloque isso da forma mais detalhada e mais discriminada possível, tá? Então a dica que eu dou para vocês é essa, de fazer sempre da forma como consta na matrícula. E olha como é que eu utilizo ali no meu contrato. Então no meu eu costumo já colocar sempre na cláusula segunda, então eu começo com as partes do contrato que a gente acabou de ver, e depois, logo em seguida, já vem o objeto. Então, ó, na cláusula segunda já coloco: os promitentes vendedores são legítimos possuidores e proprietários do imóvel abaixo relacionado. Então aqui eu já começo, cito ele como na matrícula, tá? Ó, um terreno urbano situado aqui na cidade de Criciúma, localizado na Rua do Bosque, correspondente à unidade C5, enfim, qual é o condomínio. Aqui só deixei de fora o nome do condomínio, área privativa, enfim, ó, tu vê que aqui a gente deixa bem discriminado, porque é justamente como está na matrícula, né? Quando a gente pega a matrícula do imóvel, a gente consegue saber exatamente quantos metros esse imóvel tem de frente, quantos metros esse imóvel tem de fundos, quais são os vizinhos, né? Quem é o proprietário do imóvel à esquerda, quem que é o proprietário do imóvel à direita, quem que é o proprietário do imóvel aos fundos, enfim, é o mais detalhado possível. E eu já peguei casos onde o contrato de compra e venda, o imóvel estava destacado em 2 linhas. Porque o que o corretor alegou? Ele disse: olha, o importante é que eu consiga identificar e saber qual é esse imóvel. Então o que ele colocou? Ele só colocou o bairro onde o imóvel se encontrava, a cidade e o número de matrícula, né? E colocou qual era o ofício que estava. Então em 2 linhas ele fez a descrição do imóvel. Tu consegue identificar o imóvel em 2 linhas? Tu consegue. Mas lá na frente, a pessoa que está comprando o imóvel pode questionar sobre qualquer coisa. E como eu já falei aqui, a responsabilidade do corretor ela é gigantesca, ela é imensa. Então não basta que tu coloque em 2 linhas, coloque só o número da matrícula do imóvel, onde ele está registrado e pronto, já dá para identificar ele. Não, coloca da forma correta, faz da forma como tem que ser feita. Ah, Maico, mas daí eu vou fazer aqui o contrato, às vezes na matrícula está bem grande a transcrição do imóvel, eu vou ficar aqui um tempão tendo que digitar, vou perder um tempão fazendo isso. É como eu sempre falo, né? Fazer as coisas da forma correta nem sempre é a maneira mais fácil, é a maneira mais rápida, né? Muitas vezes para a gente fazer a coisa certa, da forma como tem que ser feita, a gente acaba demorando muito mais, né? Optar pelo lado correto, geralmente a gente acaba pegando uma estrada aí mais difícil, mais demorada, mas é o certo a se fazer, tá? Deixar o mais discriminado possível, o mais detalhado possível, justamente para que tu consiga atingir o resultado que tu queres, que é fazer a venda segura, tanto para ti corretor, quanto para o vendedor e também para o comprador desse imóvel. Então vamos lá, terceiro, forma de pagamento, tá? Outro item que às vezes a gente trata ele como algo muito simples e as pessoas acabam deixando passar informações que são importantes, tá? Então a forma de pagamento ela tem que ser descrita no contrato de uma maneira muito bem detalhada, tá? Sendo o mais específico possível. Por quê? Tem corretor que coloca só o valor, a venda do imóvel tal é tantos mil, tá? Mas e aí, como é que isso vai ser pago? Né? Vai ser à vista? Tá, é à vista, a pessoa coloca, tá, mas à vista como? À vista em dinheiro? À vista em cheque? À vista em cartão?
Porque tudo isso são formas de pagamento à vista, então tu tem que deixar o mais detalhado e o mais discriminado possível. Porque nessa parte do pagamento a gente costuma sempre ver que dá muito problema. Por quê? Porque as coisas não são ditas da forma certa dentro do contrato. Quanto mais genérico for escrito as coisas dentro de um contrato, pior é. Porque a gente não consegue depois de fato saber o que foi tratado entre as pessoas, né? Porque daí fica aquela coisa, um diz uma coisa, o outro diz outra, e a gente acaba não sabendo exatamente a coisa que o que eles trataram, né? A forma como eles fizeram aquela negociação. E isso acaba prejudicando e é justamente aí que acontecem os problemas. Às vezes é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta dele, né? Quando tu vai fazer uma cláusula, busca sempre, independente de qual for, busca sempre fazer ela da forma mais detalhada possível, porque a partir do momento que tu deixa uma informação passar, pode ser justamente ali que vai acontecer os problemas, né? Então faz tudo sempre discriminado, deixa tudo sempre bem dito. Tem muitas vezes que a pessoa até fala, mas tu já falou isso aqui na cláusula lá em cima, para que mencionar de novo? Só que às vezes a gente coloca em uma outra cláusula a mesma frase, só que ela dá um sentido diferente, né? Então o importante é que tu deixe tudo o mais discriminado possível para que tu consiga deixar também detalhado a forma de pagamento. Vou mostrar um caso aqui que eu fiz e vou mostrar para vocês. Cláusula terceira aqui, ó. O preço total ajustado para o presente compromisso de compra e venda era de R$130 mil. Então aqui, ó, parágrafo 1º. O preço total definido no caput, que é isso aqui, essa parte de cima, será pago ao promitente vendedor pelos promissários compradores da seguinte forma. Então o valor do imóvel nesse caso aqui era R$130 mil, tá? Esses R$130 mil, ó, eles iam ser pagos em dinheiro em até 40 dias após a assinatura deste presente instrumento, ou seja, desse contrato aqui. Ia ser pago em parcela única, podendo se dar através de depósito ou transferência bancária. Então aqui tu vê, ó, que eu coloco o valor, né, normal, que tem todo em contrato, pagos em dinheiro, em até 40 dias após a assinatura deste presente instrumento. Então aqui a gente já coloca a data, já define a data. Ó. 40 dias depois da assinatura desse contrato, tem que acontecer o pagamento. Em parcela única, ou seja, em uma vez só, isso aqui eu vejo muita gente pecando, coloca lá que a pessoa vai pagar o valor tal, mas ela não coloca como, não coloca se é à vista, se é a metade agora e metade daqui a um mês. As pessoas deixam essas lacunas que é justamente aonde abre margem para ter aquela discussão entre comprador e vendedor, e isso acaba sendo ruim para todo mundo. Então aqui a gente coloca a forma como pode acontecer, ó. Podendo se dar através de depósito ou transferência bancária. Então aqui a gente já indica as hipóteses, as formas de como pode acontecer esse pagamento, na conta abaixo indicada pelo promitente vendedor, ou ainda podendo ser pago diretamente em mãos ao promitente vendedor, mediante emissão de recibo. Ou seja, nessa cláusula aqui a gente dá a possibilidade dele. Aqui diz que vai ser pago em dinheiro, né? E logo em seguida a gente diz ó, que esse pagamento em dinheiro ele pode ocorrer através de depósito ou de transferência bancária. E a gente já coloca ó, na conta abaixo indicada, ou seja, já deixa estipulado a conta onde vai acontecer esse pagamento. Então aqui embaixo a gente já deixa definido ó, qual que é a instituição financeira, o Banco X, beleza, coloca ali. Qual que é a agência? É essa. Qual que é a tua conta corrente? É essa. Qual que é o nome do titular? Qual que é o CPF dele? Pronto. Então tu já sabe que o pagamento vai acontecer em até 40 dias após a assinatura aqui desse contrato, que ele vai ser por depósito ou transferência nessa conta aqui. Então não abre margem para a pessoa dizer, não, mas eu vou te pagar a metade em dinheiro e a outra metade eu vou te depositar no banco. Não, é dessa forma como está descrito no contrato, tá? Por isso que é tão importante fazer isso da forma mais detalhada possível, tá? Então tu vê que eu coloco todas as possibilidades estão aqui, porque nesse caso eles tinham acertado dessa forma que o pagamento seria em dinheiro. Mas se for em cheque, coloca quais são os números do cheque, qual é a ordem, vão ser em 5 cheques, coloca a ordem desses cheques, quando que vai acontecer o pagamento, né, o depósito de cada um deles, como é que vai acontecer esse pagamento, enfim, coloca todas as datas, independente da forma como vai ser feito, coloca sempre o mais discriminado possível, é isso que é importante. Aí tu bota a cabeça para funcionar, pode usar essa cláusula aqui como padrão, como modelo, mas o importante é que vocês deixem isso o mais discriminado possível. Vamos lá, quarto, transferência de posse. Especificar exatamente quando que irá acontecer a transferência de posse do imóvel. Isso aqui é muito importante, tá? E já vou falar para vocês por quê. Quando a gente transfere a posse do imóvel para uma pessoa,
isso tem uma força muito grande, né, de transferir a posse do imóvel para a pessoa. Só que muitas vezes o vendedor, ele não sabe disso, né, que transferir a posse, passar a posse para uma outra pessoa que tem um risco muito alto, que pode dar algum problema no futuro. Então essa é a função do corretor, de alertar ele com relação a essa transferência de posse, né, de como que ela funciona, quais são os riscos de tu transferir a posse para uma pessoa. Por que eu falo isso? A gente atendeu um caso aqui no escritório há pouco tempo, onde a corretora de imóveis fez a venda de um imóvel e eles transferiram a posse logo na assinatura desse contrato de compromisso de compra e venda. Até aí, nenhum problema, né? Porque isso pode ser feito. A transmissão da posse pode acontecer no momento da assinatura desse contrato. Só que nesse caso, tinha um problema específico, que o pagamento do imóvel ele ia acontecer só 2 meses depois da assinatura desse contrato, ou seja, o vendedor ele transmitiu a posse do imóvel dele para o comprador sem ele ter recebido R$1. E o que aconteceu? Passou os 2 meses, a pessoa já estava lá, estava morando no imóvel, pintou o imóvel, fez melhorias, passou os 2 meses, a pessoa não pagou as parcelas, seriam 3 parcelas, ele não pagou nenhuma delas. Só que ele já estava na posse do imóvel. E o que essa pessoa teve que fazer? Ele teve que entrar na justiça para conseguir tirar essa pessoa do imóvel. E o que aconteceu? Demorou um tempão, ainda está rolando, na verdade, isso ainda está rolando, está tramitando na justiça. A pessoa continua morando no imóvel e não pagou R$1 para ele até hoje. Então, quando tu for transferir a posse, toma cuidado, tá? Alerta primeiro o teu cliente, porque como eu falei, muitas vezes o vendedor não tem noção de que entregar a posse para uma outra pessoa, que é perigoso, que é arriscado, que existem riscos, né, e que ele pode acabar demorando, caso dê algum problema, que ele pode demorar bastante para conseguir reaver o imóvel dele, tá? Então assim, ó, o importante é que transfere a posse só depois que tu receber pelo menos um sinal ou um valor significativo do negócio. Não sai transferindo a posse dos imóveis para as pessoas sem antes pelo menos receber algum valor em troca, né? Nem que seja o sinal do negócio ou que seja um valor de entrada. Enfim, recebe primeiro um valor e deixa isso bem discriminado em contrato quando que vai acontecer a transferência da posse, justamente para que tu consiga se resguardar, tu como corretor e também o teu cliente, o vendedor do imóvel, né? Porque como eu falei, se acontecer algum problema, depois ele vai ter que entrar na justiça para desfazer esse negócio, e às vezes pode levar meses e até anos para que esse processo se finalize e a pessoa só vai conseguir retomar o imóvel dela depois de 1 ano, de meses, enfim, depois que tramitar essa ação na justiça, tá? Então por isso que é muito importante deixar isso bem discriminado. Como é que eu coloco isso dentro do meu contrato? Aqui a gente sempre coloca um item aqui, né, para identificar do que a gente vai falar, da posse. Cláusula 5ª, o imóvel aqui relacionado na cláusula 2ª será entregue pelos promitentes vendedores ao promissário comprador, no prazo máximo de 30 dias corridos. Isso aqui também é importante colocar, tá? Quando a gente coloca prazo, sempre coloca se é dias corridos ou se é dias úteis. E não importa se é para posse ou se é para pagamento. Sempre que tu colocar, inclui essa mensagem aqui, de que é dias corridos, de que é dias úteis, porque isso faz muita diferença, né? 30 dias úteis dá quase 2 meses, enquanto 30 dias corridos é 30 dias corridos, então dá 1 mês e pronto. Tá? Então é importante sempre colocar isso aqui justamente para não abrir margem para dúvida. Porque o que acontece na prática? Tu coloca lá, a posse vai ser transferida no prazo máximo de 30 dias. Aí um fala que esses 30 dias são corridos, o outro vai falar que são 30 dias úteis, então para não gerar esse tipo de discussão, deixa estipulado no teu contrato que é dias corridos ou que é dias úteis, enfim, como tu quiseres fazer. Então vamos lá, no prazo máximo de 30 dias corridos, contados a partir do acontecimento, presta atenção nisso, contados a partir do acontecimento de todas as situações a seguir. Do pagamento total do item A, ou seja, nesse meu contrato aqui, que eu usei essa cláusula, lá no item A de uma cláusula, constava o pagamento, tá? Então, primeiro requisito para ele transferir a posse aqui, aconteceu o pagamento, que estava lá no item A do nosso contrato, e depois, segundo requisito, e a assinatura do contrato de financiamento bancário descrito no item B, ambos da cláusula 3ª. Ou seja, na cláusula 3ª desse meu contrato aqui estava descrito 2 coisas, tinha item A e tinha item B. No item A, dizia que a pessoa, para comprar aquele imóvel, ele ia dar um valor de entrada, tá? Não me lembro os valores exatamente aqui, mas ele ia dar um valor de entrada e depois, para complementar o saldo, né, restante para a quitação do imóvel, essa pessoa ia fazer um financiamento. Então a gente não transferiu a posse do imóvel
depois que a pessoa só pagou o valor de entrada? Porque é arriscado, é perigoso, a gente não sabe se o financiamento de fato vai sair, se vai dar tudo certo, pode ser que sim, pode ser que não. Mas por via das dúvidas, o recomendado é só transferir, passar a posse do imóvel para o comprador depois dele conseguir regularizar toda a situação. Nesse nosso caso aqui, ele tinha duas situações a cumprir. Primeiro, ele tinha que fazer o pagamento da entrada, e ele tinha feito, na época que a gente assinou o contrato aqui, ele já fez o pagamento do valor da entrada no mesmo dia, né, que esse contrato aqui foi assinado, e depois, acho que durou cerca de entre 60 e 90 dias para a liberação do financiamento. Então, pagou o item A, beleza. Depois que aconteceu, então, a assinatura do contrato de financiamento, aí sim transferiu a posse para ele, aí ficou tudo bem, porque a pessoa já tinha recebido o valor. Mas tu percebe o seguinte, se a gente tivesse feito o contrário, se nesse contrato aqui eu tivesse dito, ó, pagou o item A, deu um valor de entrada, beleza, pode entrar no imóvel e depois quando sair o financiamento a gente vai lá e assina. Mas e se esse financiamento não tivesse saído por algum motivo, né? Vamos supor que tivesse dado um problema na documentação dele ou da esposa dele e o financiamento não tivesse acontecido. Aí tu imagina o que isso ia dar de dor de cabeça para o corretor. Mas aí tu pode estar pensando, mas se não sair o financiamento, Maico, é simples, é só ele ir lá e falar para a pessoa não deu certo, ele vai ter que sair do imóvel e pronto. Né? É fácil, é simples, só que não é, na prática não é assim que funciona. E se ele chega lá para o cliente e diz, olha, não deu certo, né, o teu financiamento, então tu vai ter que sair desse imóvel. E a pessoa dizer, não, eu não saio daqui, o que tu vai fazer? Tu não tens como tirar a pessoa à força. O que vai acontecer? A pessoa vai ter que entrar com uma ação judicial, né, o vendedor vai ter que entrar com uma ação judicial para tirar a pessoa do imóvel e, como eu falei, isso pode levar meses, isso pode levar até anos, dependendo da comarca, né, e onde tu trabalha aí, tem comarca que é mais rápido, tem comarca que é mais celery, tem comarca que é mais demorada, enfim. Se acontecer isso aqui, tu vai ter que entrar na justiça e a pessoa pode levar mais de um ano. E tu já pensou o prejuízo que ele vai ter? A pessoa lá morando no imóvel dele há mais de um ano e ele sem receber R$1, ainda gastando com o advogado, ainda gastando com uma ação judicial, e o corretor fica no meio dessa briga, né? Um liga para o corretor e reclama, o outro liga para o corretor e reclama. O corretor é que fica no meio do fogo, né? Fica naquele fogo cruzado e acaba ficando ruim para todo mundo. Fica ruim para o vendedor, comprador, fica ruim para o corretor de imóveis também, que vai acabar não recebendo comissão, vai ter trabalhado de graça. Enfim, então é importante que a posse do imóvel só seja transferida pelo menos depois de um pagamento de sinal, tá? Não façam como essa corretora que eu acabei de falar para vocês, que transferiu a posse do imóvel sem a pessoa ter dado R$1 de entrada na compra do imóvel, tá? Foi só dor de cabeça, só prejuízo para ela. Ela não recebeu comissão, claro, né? Porque acabou não acontecendo o negócio, foi parar na justiça, só está tendo despesa, dor de cabeça, incomodação, tá? Então, posse do imóvel só depois de pelo menos receber um bom valor de entrada, um bom valor de sinal. Posse é muito perigoso, porque depois que a pessoa está na posse do imóvel, para tirar é bem complicado, tá? Independendo do caso, é muito pior. Se a pessoa tem um filho pequeno, aí o juiz leva isso em consideração, enfim, é bem complicado de se tirar uma pessoa por mais, mas a gente até pensa às vezes, né? Bom, mas é uma sacanagem, né, Maico? O imóvel é meu, eu paguei por ele, a pessoa quis comprar de mim, não me pagou nada e agora está aí morando há mais de um ano no meu imóvel e a gente lá com uma ação rolando e o juiz não manda despejar essa família, não manda essa família sair do imóvel. Mas infelizmente é assim que acontece na prática, tá? Então fica ligado nisso aí. Quinto e último, que também é importantíssimo, gente, eu não quero que vocês saiam daqui sem saber isso, porque sobre a escritura pública e sobre a posse são os dois itens, porque o que a gente falou do primeiro ao terceiro item aqui são as coisas mais banais, só porque eu resolvi trazer hoje, depois a gente pode aprofundar em uma outra live e trazer só temas mais específicos, assim como o quarto e o quinto, que foi sobre a posse e agora sobre a outorga da escritura pública, porque no contrato tem muita coisa para a gente falar. Só que não adianta eu começar falando para vocês aqui das coisas, dos itens mais avançados, das coisas mais difíceis de se fazer, e vocês daí não saber o básico, não saber fazer a coisa mais simples dentro do contrato, que é as partes, de saber qualificar a parte da forma correta, de colocar todas as informações que são corretas, de saber discriminar um pagamento, o objeto do contrato, tá? Então por isso que eu resolvi trazer hoje, começar com essas coisas mais simples, e conforme for, se vocês gostarem aí, se a live estiver boa, estiver legal, mais pra frente a gente pode estar trazendo outros temas assim relevantes também e mais específicos, né? Não só sobre o contrato de compra e venda, mas também sobre o contrato de corretagem,
Enfim, a gente vai aos poucos estudando e vai aumentando o nosso nível aí de conhecimento. Então, o quinto e último item é sobre a outorga da escritura pública. Deixar muito claro no contrato quando que irá acontecer a outorga de escritura, deixando bem amarrado para que não haja recusa do vendedor em assinar. O que eu vejo muitas vezes, e até coloquei isso no meu stories essa semana, acho que foi ontem até que eu coloquei. O que acontece muitas vezes? A pessoa faz um contrato de compromisso de compra e venda, que é sobre ele que a gente está aqui falando, e ele faz a venda do imóvel de forma parcelada, dizendo, olha, eu te vendo aqui esse imóvel, e o parcelamento, sei lá, ele faz um parcelamento direto, né, entre comprador e vendedor, em 24 vezes, em 24 meses para o pagamento. E a pessoa começa a pagar religiosamente. O comprador vai pagar a primeira parcela, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Chega lá pela sétima parcela, o vendedor acaba falecendo, né? E se o contrato não for bem feito, não for bem amarrado com relação a essa outorga de escritura pública, vai dar dor de cabeça. Se por acaso algum dos herdeiros de má fé não quiser assinar a escritura pública, vai dar dor de cabeça. Por quê? Novamente, a gente entra de novo, né, na ação judicial. Tu vai ter que entrar com uma ação judicial. Esse é um problema que se tiver um contrato ali pelo menos razoável e tiver provas suficientes, tu vai sim conseguir resolver essa situação na justiça. Só que, como eu falei, pode demorar muitos anos. Tá? Isso aqui, quando trata de ação judicial, nada é rápido, a gente sabe, né? Nesse caso aqui, a gente prepara aí anos, pelo menos 2, nessa batalha judicial, além do custo elevado que tem para todo mundo e da dor de cabeça, o problema que dá. Imagina, uma ação dessa durando 2 anos. É o corretor por 2 anos se incomodando por uma simples informação que ele deixou de colocar no contrato. Então é muito importante tu deixar bem claro no contrato quando que vai acontecer a outorga dessa escritura. E também tu vai deixar bem amarrado, tu vai colocar além do quando que vai acontecer, tu vai obrigar os herdeiros da pessoa também, lá naquela cláusula, né? Dizendo, obriga-se também os herdeiros, sucessores a assinarem a escritura pública de compra e venda. Porque se acontecer isso que eu falei para vocês, do vendedor do imóvel falecer, dentro do teu contrato já tinha lá estipulado uma cláusula dizendo, olha, se o vendedor do imóvel falecer, ficam obrigados os herdeiros, os sucessores, quem quer que seja, vai ficar obrigado a outorgar a escritura pública de compra e venda para esse comprador, né? Porque o comprador ainda estava pagando o imóvel, né? Ele nem tinha terminado de pagar, a pessoa faleceu, então ela não tem mais como transferir o imóvel para ele, não tem como. A única pessoa que vai poder transferir depois são os herdeiros, né? Então por isso que é tão importante deixar isso aqui bem amarrado, porque a gente sabe que é só com a escritura pública de compra e venda que a pessoa consegue ir lá no registro de imóveis e fazer a transferência, né, do imóvel para o nome da pessoa. E como é que a gente coloca isso então dentro do contrato? Aqui, quando a gente vai falar lá do tópico da escritura definitiva, a transferência definitiva do bem objeto deste instrumento deverá ser outorgada pelos promitentes vendedores em favor dos promissários compradores mediante outorga de escritura pública de compra e venda, no prazo máximo de 30 dias após a comprovação do pagamento do valor integral do contrato. E por que eu coloquei isso aqui? Para a pessoa também que está comprando, também não se utilizar de má fé e querer a escritura pública antes mesmo de terminar o pagamento. Nesse caso que eu acabei de falar para vocês, nesse exemplo, vamos supor que a pessoa fez a compra do imóvel em 24 meses. Aí ele pagou 12 meses, pagou 12 parcelas e ele já está dizendo, não, transfere para mim essa escritura, faz lá para mim. Aí tu vai ver no contrato, não tem nada dizendo, né, se já pode fazer a transferência agora, ou se tem que pagar tudo. Então, informação simples. Primeiro, colocou prazo qual é? Terminou de pagar 30 dias para fazer a transferência, a outorga da escritura pública pro comprador do imóvel. E quando, né, que começa esses 30 dias? Após a comprovação do pagamento do valor integral do contrato. Bom, comprei o imóvel em 24 parcelas, a pessoa só vai transferir para mim esse imóvel depois que eu comprovar, que eu já tiver quitado, as 24 parcelas. Não é 23, não é 22, é quando eu pagar a 24ª. Paguei a 24ª, começa a contar um prazo de 30 dias para que essa pessoa possa, então, fazer a transferência, a outorga de escritura pública para mim, para que eu possa depois me dirigir até o registro de imóveis e fazer a transferência desse imóvel. Uma coisa importante, eu não coloquei no modelo aqui, mas uma coisa importante que vocês podem mencionar no contrato de vocês é sempre também colocar uma multa, né? Porque assim, vamos supor que tu coloque isso aqui, que o prazo máximo é de 30 dias para ele fazer a outorga da escritura, mas ele não faz. Aí tu olha no teu contrato, bom, beleza, diz aqui
que ele tem um prazo de 30 dias para fazer, para outorgar a escritura pública, mas ele não fez, e tu não traz nenhuma penalidade para a pessoa, né? Tu não traz uma multa, tu não traz nada para ele. Então fica uma coisa, né, meio sem sentido, porque a pessoa simplesmente não vai fazer e não vai acontecer nada com ela. Então é importante que tu estipule uma multa. Essa multa pode ser diária, pode ser uma multa mensal, pode ser uma multa quinzenal, enfim, aí tu define um valor que tu achar justo e coloca dentro do contrato, dizendo, ó, passados os 30 dias após a comprovação do pagamento do valor integral do contrato e ele não tiver outorgado a escritura pública de compra e venda, recai multa diária no valor de, sei lá, R$50, R$100, até que se efetive a devida outorga da escritura pública, tá? Então é importante colocar isso também, até para que a pessoa fique amarrada e possa fazer isso, né? Porque senão ela vai dizer, eu não vou fazer, não vou outorgar a escritura, porque no contrato não traz nenhuma penalidade, não vou pagar multa, não vai acontecer nada comigo, tá? Então é importante colocar isso também dentro do contrato. Então foi isso, pessoal. Esses 5 itens, como eu falei para vocês, alguns mais básicos, mas que eu julgo importante falar para vocês, porque a gente tem que começar assim lá de baixo, não adianta a gente querer avançar aqui e já começar a falar das coisas mais difíceis, das coisas mais técnicas, se a gente não passar nem pelo básico e não entender nem o básico primeiro, né? A mesma coisa quando tu começa a dirigir. Não começa a dirigir, já pega uma Ferrari no segundo dia e já sai pilotando ela, né? Primeiro tu começa na autoescola, tu vai aprendendo aos poucos e depois tu vai subindo de nível e tu vai pegando um carro melhor, mais potente, porque se tu pegar um carro potente logo de cara, provavelmente tu vai se matar logo no início, né? Então é importante a gente saber essas coisas aí bem básicas para a gente poder ir avançando, tá? E conforme for, a gente vai trazendo mais assuntos, mais lives aqui, trazendo outros temas específicos para que vocês possam acompanhar aqui comigo, tá? Então faço convite aí para quem está no YouTube, não se inscreveu ainda, aproveita, se inscreve aí no nosso canal, sempre vai ser ativado quando a gente colocar um vídeo novo, sempre que tiver live, enfim, vai ser sempre notificado, então aproveita e se inscreve lá no nosso canal. O pessoal que está aqui no Instagram também, agradeço pela companhia. O Alnei mandou a mensagem aqui, anotando, ótima dica. O Alex também, boa noite Alex, sempre acompanhando a gente. Pessoal, obrigado então pela companhia e a gente se vê na próxima quinta-feira. Um abraço e até lá.